Primeiro, agradecer a todas e todos os plantonistas, porque mesmo sem fazer campanha, estamos em segundo lugar no Prêmio IBEST, com o melhor influenciador de política. Eu falei, caramba, mesmo sem fazer campanha, estamos em segundo. Até falei pro pessoal da equipe do Plantão Brasil, ó, vamos colocar nos nossos grupos de WhatsApp para as pessoas votarem, que aí a gente pula para primeiro fácil. Obrigado a todas e todos. E lembrar que o curso de Instagram está disponível só até esse final de semana. Tem muita gente mandando mensagem com dúvidas sobre o curso. Tem a equipe de suporte. Fala com a equipe de suporte que eles tiram todas as suas dúvidas e o curso é sim para todas as faixas etárias. Então não importa se você tem 12 anos de idade ou se você tem 89 anos de idade. Você vai conseguir assimilar as aulas e vai conseguir colocar em prática o curso. Com 5 a 10 minutos por dia, você já vai colocando em prática. Se você tiver mais tempo ainda, melhor ainda. Então quem quiser, é o primeiro link da descrição. Agora, falar aí sobre o desespero de Jair Messias Bolsonaro. Tá ruim, viu? Pro Bolsonaro, por quê? Essa semana, a Procuradoria-Geral da República colocou no processo do golpe, ou seja, no processo penal do golpe, em que o Bolsonaro já é réu, provas que começam a mostrar aí que o Bolsonaro tinha planejado o golpe e que o plano de matar o Lula era sério. Porque até então, as provas envolviam ali inúmeras mensagens dos chamados kids pretos, né, que eram os soldados de operações especiais do Exército, com gente ali do General Braga Neto, e isso se mesclava ali com a delação do Cid, e com os fatos e com dados dos celulares deles, mostrando que eles chegaram a estar ali apostos para sequestrar o Alexandre de Moraes, para depois matá-lo, mas agora começa a aparecer áudios de outras pessoas que já sabiam do plano e falavam, ó, a gente estava pronto para pegar o Alexandre de Moraes, a gente ia matar meio mundo, como eu vinha dizendo aqui, e como o Flávio Dino falou cerca de 2 meses atrás. Disse o Flávio Dino. E aí eu passei a lembrar isso aqui todos os dias, que muita gente se esqueceu disso. O golpe de 64 começou sem nenhuma morte. E depois foram milhares de mortos, torturados, etc, etc, etc. Esse golpe já ia começar aí com 4 assassinatos. O que ia acontecer nos dias seguintes? Ia ser um banho de sangue. E tem áudio, mostrei aqui no vídeo de ontem do Plantão Brasil, de um policial federal que estava infiltrado na equipe do Lula, dizendo que ia matar meio mundo e que ele estava pronto para sequestrar e torturar o Alexandre de Moraes. Ele não usa a palavra torturar, mas ele usa ali um termo que eles usam que é a mesma coisa que, ó, vou ferrar com ele. E aí você vê, peraí. E matar depois, obviamente, dizia que ia cortar a cabeça do Alexandre de Moraes. Então já sabe aí, não é a primeira vez que no plano do golpe falam em cortar a cabeça do Alexandre de Moraes pessoas diferentes, ou seja, já era algo que estava na boca dos bolsonaristas. Com isso, já tem prova cabal aí para prender o Bolsonaro, porque tudo isso era mando dele. E tem mensagens mostrando que era mando dele. Então a coisa vai piorando, bem piorado. Também saíram mensagens que mostraram ali o neto de ditador, que é o Figueiredo, falando com o tenente-coronel Cid, para você ver como os comunicadores bolsonaristas tinham acesso direto ao Bolsonaro e à assessoria dele. Na esquerda isso não existe de jeito nenhum. Nossa, se um dia eu quiser falar com o Lula, acho que tem que passar por umas 1.500 pessoas e esperar 1 ano e meio na fila, tá? Já os do Bolsonaro, não. Tava ali no WhatsApp falando com o tenente-coronel Cid, que ficava 24 horas por dia ao lado do Bolsonaro. Fora que também deviam ter o do Bolsonaro mesmo. E no dia 8 de janeiro, comentando aquilo, o Figueiredo falava, olha, isso atrapalha a gente. E aí o Cid falou, não. Mas eles estão ali por você também. Você vê que o Cid estava bem a favor. E o Figueiredo, não, o Figueiredo que, lembremos, estava já nos Estados Unidos fugindo do Alexandre de Moraes. Então ele não estava no Brasil no meio do planejamento. Então ele foi pego de surpresa ali com aquela ação. E aí o Cid, que não foi pego de surpresa, fala ali nas mensagens, tenta justificar. E aí o Figueiredo fala, você vai achar isso quando você estiver preso. E o Cid fala, você tem razão. Aí o Cid diz, eu falei pro Bolsonaro, mas ele não vai desmobilizar esse pessoal que já estava no momento chegando na Praça dos Três Poderes. Aí você vê, pô, que coisa, hein? Agora, Alexandre de Moraes não esperou nem 24 horas, marca os primeiros depoimentos. Estão marcados aí oficialmente os primeiros depoimentos do golpe, que serão as testemunhas de acusação. Então, segunda-feira, 3 da tarde, a coisa vai começar a piorar. Por quê? Porque Alexandre de Moraes convocou primeiro para depor generais. Então, generais vão lá acusar Bolsonaro de tentativa de golpe de Estado. Isso na segunda-feira no Supremo Tribunal Federal. Lembremos que depoimentos anteriores foram dados à Polícia Federal
seja em alguma superintendência, ou seja por videoconferência, e era no âmbito da investigação. Agora não. Agora é o tribunal. Agora já é o processo, o tribunal, o julgamento. Então agora tudo que for dito não vai poder ser mudado na frente, tudo que for dito é o que vale. O que está na investigação é o que aponta indícios. Investigação de assassinato. Tem o vídeo do cara dando os tiros no outro, tá? Isso, até chegar no tribunal, é chamado de indício e não de prova. Por mais que a gente, no jargão popular, chame de prova. Quando chega lá, no julgamento, aí isso se torna prova. Se a pessoa é acusada, então, prova. E quem acusa, também. A acusação, por mais que tenha ali, ó, eu vi o cara dando os tiros, conforme diz o vídeo, eu tava lá, eu sou testemunho ocular. Enquanto ele tá falando na investigação, ainda a fala dele complementa o indício. Quando ele fala no julgamento, é o que vale. Então agora é o que vale. Vou dar aqui a lista de quem está convocado. São os primeiros aí que vão delatar o Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Prepara, que tem atrapalhada aí da defesa do Bolsonaro. Mas vão depor aí, segunda-feira, 3 da tarde, Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica. Mensagens ali do Braga Neto mostram ele atacando os dois e ele conversando com outros criminosos ali, dizendo que os dois traíram o Bolsonaro. Aí foi por mensagens deles e depois a delação do Cid confirmou e aí depois os depoimentos deles confirmaram, mas primeiro foi por mensagens que ficamos sabendo que o Bolsonaro convocou Freire Gomes e Batista Júnior para uma reunião no Palácio do Alvorada, junto com o ministro da Defesa, e apresentou a eles a minuta do golpe. A minuta do golpe era um esboço ali de golpe. Depois tem áudios do tenente-coronel Cid, em que ele, esses áudios já são antigos, em que ele diz ali que o general Freire Gomes ia dar uma olhada ali na minuta do golpe, porque tinha coisas a alterar. Ia falar com o Bolsonaro no dia seguinte. Isso foi no dia 9 de dezembro de 2022. Lula era presidente eleito. A diplomação do Lula presidente ocorreu no dia 12. Seria dia 19, o Alexandre de Moraes adiantou para o dia 12. Exatamente temendo ali que houvesse algum golpe. Nesse dia teve aí muita coisa nos bastidores. Dia seguinte, o Freire Gomes diz ao Bolsonaro que não. Opinião do Thiago. O Freire Gomes foi perguntar para os gringos. Ô gringo, pode dar golpe aqui ou não pode? Eu vou me ferrar, eu vou ser preso? E muito provavelmente os gringos estadunidenses falaram ali, não pode dar golpe porque vocês vão ser presos. E aí o Freire Gomes volta no Bolsonaro no dia seguinte e diz não. E aí o Bolsonaro sai no Palácio do Alvorada e diz lá, quase chorando a seus seguidores, faz uma convocação ao exército, diz que um filho seu não foge à luta, diz que precisa do apoio do povo e que precisa de apoio das Forças Armadas, e todo mundo fala, caramba, Bolsonaro quebrou um silêncio de 40 dias desde que perdeu a eleição para fazer discurso golpista. Porque tinha acabado de ser traído, para ele foi uma traição, e os áudios também revelados ontem e anteontem mostram ali que o Bolsonaro considerou uma traição. Pois bem, quem também vai depor vai ser o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Ele é testemunho de acusação, tá? Você vê que o Ibanez conseguiu ali se safar, né? Era para estar preso. Aí, Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Ele teria atuado para dificultar o deslocamento de eleitores nas eleições. Isso vai acusar também, para não ser preso. Praticamente uma delação. Clebson Ferreira de Paula Vieira, servidor que teria elaborado planilhas que foram utilizadas por Anderson Torres para mapear a movimentação de eleitores no segundo turno das eleições. Também vai depor. E Éder Lindsay Magalhães Balbino, que é dono de uma empresa que teria auxiliado na produção de material com suspeitas infundadas sobre urnas eletrônicas. Esses todos aí vão para delatar Bolsonaro e os outros. Você vê aí Anderson Torres, que se cuide também, que várias pegam ele em cheio. Então, generais estarão delatando o Bolsonaro segunda-feira, diretamente ao Alexandre de Moraes. Depois, dia 22, tem depoimento do tenente-coronel Cid. Então, o tenente-coronel Cid vai acusar. E aí, no dia 22, já começa o depoimento das testemunhas de defesa do Bolsonaro. Não ficou claro o seguinte, o advogado do Bolsonaro, não sei se ele é muito burro, ou se ele tá, assim, com uma confiança descomunal, que parece não ser, ele convocou o Freire Gomes para depor como testemunha de defesa. Só que ele também é testemunha de acusação. Se você lê o depoimento, eu li, do Freire Gomes, o primeiro depoimento que ele deu na Polícia Federal, aquilo não pode ser considerado defesa nem aqui nem na China, porque ele diz que
quase deu voz de prisão ao Bolsonaro. E disse que, ó, Bolsonaro, se você me apresentar isso aí, eu te dou voz de prisão. O Bolsonaro já estava apresentando, mas deu uma chance para o Bolsonaro retirar o que estava dizendo. E que o Bolsonaro ficou bravo e tudo mais, e que ele apresentou ali a tese de golpe ali, de um decreto, ou seja, de golpe, para eles. O Freire Gomes e o Batista Júnior são bolsonaristas, senão não teriam sido escolhidos pelo Bolsonaro como comandantes do Exército e da Aeronáutica. Só que tem uma coisa, antes de bolsonaristas, eles estão por eles mesmos, diferente do Tenente Coronel Cid, que teve que ficar meses preso, e aí percebeu que sua esposa seria presa, seus filhos e filhas ficariam sem pai e sem mãe, que estariam os dois presos, que ele mesmo ficaria 20 anos de prisão, mas para isso não era o maior problema, e que seu pai também seria preso, aí ele resolveu delatar. Porque o Cid colocou o Bolsonaro na frente de si próprio. Esses aí, os generais, já não são tão burros. E aí eles colocam a si mesmos, mas eles não citam a palavra golpe, eles citam o decreto, eles citam isso, citam aquilo, que é o que muitos dos réus fizeram no julgamento que os tornou réus. Seus advogados citavam todas as ações que fizeram, mas isso não é golpe. O Freire Gomes e o Batista Júnior não chegam a dizer, olha, me apresentaram ali a minuta do decreto, mas isso não é golpe. Não, eles dizem, me apresentaram a minuta do decreto, eu ameacei da voz de prisão ao Bolsonaro. Tá aí, isso é uma coisa. Outra coisa é ele falar, Bolsonaro me apresentou o golpe, que é bem mais incisivo. O que acontece é que se tem um depoimento, um cara fala, olha, eu vi ele dando 7 tiros no outro. Não precisa falar, eu vi ele matando o outro. Deus, deu 7 tiros. É isso, então eu vi ele cometendo golpe, aliás, ele fez isso para mim. Então prepare-se que o Alexandre de Moraes começou a acelerar. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, e quem estiver interessado aí em fazer sucesso no Instagram já sabe, aqui embaixo, primeiro link da descrição, o nosso curso de Instagram.